nós veremos dois estudos americanos. Essa é uma fórmula típica de um látex, okay, onde nós substituímos o Bifor em 50%. Tiramos metade do titânio e colocamos metade em Bifor. Okay? Para você ter uma ideia, nós temos aqui à esquerda a fórmula original, usando somente óxido de titânio, e à direita, usando o pigmento de fosfato de alumínio. Ou seja, nós temos uma cobertura idêntica, uma performance idêntica. E com a grande vantagem, óbvio, o porquê optar por um sistema desse. Você ganha em custo e ganha em alguns itens de performance. Isso é fundamental. E você também tem uma liberdade maior em termos de formulação quando você faz essas mudanças. Ou seja, claro, aí pode estar passando pela cabeça de algum de vocês, mas qual a vantagem? Por que nós estamos olhando isso, né? Você tem vantagens de custo e são consideráveis as vantagens de custo. No mínimo mantendo-se a performance, o que é fundamental. Que é algo altamente desejável, né? Como havia comentado, nós utilizamos 2 laboratórios nos Estados Unidos para validar o nosso trabalho. São laboratórios, por exemplo, o Stonebridge é um laboratório que trabalha principalmente para as Forças Armadas Americanas há mais de 100 anos. Né? E tem realmente, é uma opinião de peso. Isso nos credencia a acreditar que temos em mãos um produto com um elevado potencial. O que nós encomendamos a esses 2 laboratórios de forma separada, mandamos as mesmas amostras para os laboratórios e encomendamos os mesmos testes exatamente para garantir que eliminássemos aí diferenças em termos de procedimento. E, na realidade, obtivemos esses mesmos valores. Felizmente. Nós não vamos entrar em todos os detalhes, a não ser que alguém queira estar questionando especificamente, mas o objetivo aqui é mostrar ao mercado, é mostrar aos técnicos como vocês que, numa substituição, onde você tira 50% de um pigmento de óxido de titânio e substitui por Bifor, você no mínimo mantém as mesmas propriedades e performance da sua tinta. No mínimo. Ou melhora isso e, além disso, você está reduzindo o seu custo de maneira considerável e está aumentando a sua flexibilidade em termos de formulação, o que é muito importante atualmente. Aqui nós temos uma série de propriedades em que o objetivo, a grosso modo, de maneira muito simplificada, o objetivo é mostrar que as 2 colunas, tanto da fórmula standard quanto da fórmula utilizando o nosso Bifor, elas têm valores muito semelhantes. Em alguns casos, destacadamente, você tem valores mais interessantes. Se eu conseguir achá-lo aqui, por exemplo, em termos de SAG. Você tem um SAG bastante melhorado quando você usa o Bifor, o que é interessante em termos de escorrimento. É uma propriedade bastante desejável em termos de escorrimento. Okay? E isso é um bônus. Apenas para evidenciar um pouquinho, nós temos aqui a parte de baixo, isso é a tinta normal. Essa é uma fórmula que nós usamos de um bom produto do mercado, considerando um bom látex acrílico do mercado. Nós substituímos, observando, nós temos aí uma melhor propriedade de escorrimento da tinta. Isso é muito interessante para quem aplica isso. Né? Imagina você aplica num teto, respingando, etc. Isso é muito interessante. Bom, e aqui temos uma aplicação prática. Existe uma casa que fica numa região próxima do litoral, que foi pintada já há vários anos com uma tinta formulada com Bifor, e está até hoje perfeita. A película está em excelentes condições. Isso é importante. Isso nos credencia também, óbvio, que isso nos dá aí um grande indicativo, por exemplo, de resistência UV, de melhores propriedades a UV. Isso é característico exatamente daquela propriedade de não fotocatalicidade do Bifor e que existe naturalmente no titânio. Essa é uma característica do produto. Okay. Para resumir as propriedades do titânio, nós
poderíamos dizer que, basicamente, na cultura do mercado, tudo aquilo que existia e que substituía titânio até então, eram produtos que chegavam na faixa de 10%, 15%. E olhe lá, as coisas não andavam muito além disso, mantendo qualidade, mantendo performance técnica. Eu diria que esses eram os números. Com o By4, nós saímos de uma proposição de 50%. Nós vimos casos com valores superiores? Sim, mas não vamos mencionar isso agora. Ou seja, nós temos aí, de saída, o maior nível de reposição, de substituição de dióxido de titânio que se conhece. Historicamente, esse é o maior nível. Se você considerar que o produto tem um custo mais acessível, óbvio que é algo que se torna aí o objeto do desejo dos formuladores, né? E principalmente. Fundamental, a gente costuma mostrar muito bem, a não absorção no lado, a não absorção de ultravioleta, que é um grande problema, que é o que você tem o fenômeno o titânio, ele absorve ultravioleta e ele se autodestrói e destrói principalmente o meio, né? Destrói a resina e forma aquele empoamento. Essa vantagem nós temos com o By4, isso é importante. Esse é um ganho adicional. E outro ponto interessante, as matérias-primas que utilizamos para a síntese do By4 são matérias-primas abundantes, onde nós temos na natureza, onde nós não agredimos a natureza, o que é fundamental. Podemos fazê-lo sem agredir a natureza, ou seja, nós estamos num conceito de fabricação, num conceito de produto que é adequado à nossa realidade presente e principalmente futura. Isso é fundamental. De uma maneira bastante resumida, esse era um panorama do pigmento à base de fosfato de alumínio com partículas ocas, que nós chamamos comercialmente conhecido como By4. Comercialmente ainda, entre aspas, ainda é um produto que nós estamos em escala piloto. Nós ainda não o temos para venda, ok? E a partir desse instante, além de agradecê-lo, estou à disposição para perguntas aqui. Tanto eu quanto os nossos colegas aqui, a nossa equipe. E vamos lá, por favor. Foi embora. Ela foi embora.